Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender mais um componente da família dos tiristores, o nosso diac. Antes, eu peço para que, se você não esteja familiarizado com os tiristores, que assista ao meu vídeo sobre triac. E aí você dá continuidade para voltar e assistir a esse vídeo que eu estou passando agora. Agora, se você já viu o vídeo anterior triac, vamos embora para esse novo componente. A gente está vendo aqui a aparência dele, certo? Parece mais um diodinho comum e na verdade ele é azulado e não tem polaridade. A simbologia dele é bem parecida com o triac. Observa que ele apenas não tem o terceiro terminal aqui, que a gente tinha o gate, né? Mas o resto ele é igualzinho. Então você tem o MT1 e MT2 que representam aqui esses dois diodos, vamos dizer, né? Internamente. Agora, falando internamente, por dentro, ele tem uma representatividade como se fosse aqui dois diodos Zeners em antissérie, ou seja, eles estão em série, mais um de frente para o outro. Como é que funciona isso, né? Parece que não passa energia nenhuma. Mas para quem lembra, o diodo Zener, ele é um componente que ele só conduz tensão a partir de um determinado valor. Quando ele está ligado inversamente polarizado, vamos supor que seja de 30 volts, ele só vai começar a conduzir a partir de 30 volts. E se ele está polarizado diretamente, aí sim ele se comporta como um diodo comum e vai conduzir a partir de 0,7 volts. Então, só para você entender aqui nessa configuração, se eu disser que esse diodo Zener é de 30 volts, eu jogar aqui uma tensão de 20 volts, esse primeiro diodo vai conduzir pegando 0,7, mas esse diodo vai bloquear porque não tem os 30 volts que ele deixa conduzir. Agora, se eu jogar aqui 40 volts, esse primeiro diodo vai conduzir pegando 0,7 e esse outro diodo, que agora sim está inversamente polarizado e vai se comportar como um diodo Zener, também vai conduzir. Ele vai pegar 30 volts e aí você vai ter aqui em cima uma tensão de 30,7 volts. Então o que significa na prática? Que se eu jogar 40 volts aqui, essa tensão vai poder passar. Ele vai pegar 30,7 e o resto vai sobrar aqui. A mesma coisa se for uma tensão negativa, já que a gente está falando de corrente alternada. Na hora que a corrente é negativa, né, inversa, ela vai entrar então aqui por baixo. Esse diodo vai se comportar como um diodo comum, 0,7 volts, e agora esse diodo, que antes estava como comum, porque ele estava polarizado diretamente, ao contrário, ele vai estar inversamente polarizado. Então ele também só vai conduzir quando tiver 30 volts para cima. Então nesse caso, jogando uma tensão alternada de 40 volts, quando o semiciclo for positivo, ele vai conduzir esse diac pegando 30,7. E quando ela for negativa, ele também vai conduzir e a tensão vai sair por cima e ele vai pegar também os mesmos 30,7. Agora que você viu como ele funciona, vamos ver ele na prática em um circuito. Antes, porém, vamos lembrar como que era o circuito quando não tinha nem diac nem nada. A gente fez na aula passada do triac, né? Simplesmente ligamos aqui o gate direto na energia com o seu resistorzinho e aí a gente observa o comportamento do circuito com o triac, né? Então você tem aqui a tensão de entrada, que seria, vamos supor, 127 volts, uma tensão alternada senoidal aqui. Beleza. Aí o que acontece na prática? A tensão no gate, ela vai ser a mesma, ela vai ser o mesmo formato, desculpa, mas o resistor vai diminuir o valor da tensão, né? Justamente para não queimar o gate. Então você vai ter uma tensão alternada aqui menor no gate, mas também seguindo o mesmo protocolo da de cima. E aí o que vai acontecer com a lâmpada? Bom, aí vai acontecer que na hora que vem o semiciclo positivo, o gate também vai receber o pulso positivo e aí ele vai autorizar o triac a conduzir e a lâmpada vai receber essa tensão alternada sobre ela. Muito bem. Aí o que vai acontecer? A tensão alternada na fonte, ela vai atingir seu ponto zero. Nessa hora, o gate também atinge seu ponto zero. E é por isso que, nessa hora, o nosso triac vai desligar. Ele desliga muito rapidamente, né? Lógico.
Aí vem a parte negativa da onda aqui da entrada. E essa onda negativa também vai vir seguida aqui no seu gate, uma tensão negativa que vai autorizar o triac a funcionar. E aí o que vai acontecer? Ele autoriza a funcionar, a tensão negativa vai passar então pela lâmpada. Só que acontece de novo, ele atinge o zero, no gate também vai dar zero, e aí a lâmpada, vamos dizer, entre aspas, acaba apagando. Aí vem o semiciclo positivo, vem também no gate, e aí a lâmpada acenderia. Aqui ela apaga de novo, porque recebe zero, e depois vem o pulso negativo no gate, e ela acenderia de novo. Lembrando que esse apaga e acende, na verdade, nós não percebemos, porque a frequência é maior do que 40 Hz, então os nossos olhos, eles vão enxergar normalmente aqui a tensão alternada comum, como a gente enxerga a de 60 Hz, que ela também fica apagando e acendendo várias vezes, e a gente não enxerga isso. Eu só estou falando que apaga e acende para você entender o drama do triac, que ele vai ficar apagando e acendendo 120 vezes por segundo, já que a frequência são 60 Hz. Então cada Hz ele apaga 2 vezes, entendeu? Vai funcionar normal? Vai funcionar normal, você pode ligar uma lâmpada, pode ligar um motor, que vai funcionar normal. Apenas que o nosso amigo triac vai ficar apagando, desligando e ligando essas 120 vezes por segundo. Bom, para a gente evitar esse tipo de coisa, nós podemos fazer o quê? Evitar os pontos zeros justamente no gate. Então, olha só que interessante o circuitinho que você já está vendo aqui, ó. Você tem na prática um retificador de meia onda aqui, olha só. Você tem a onda alternada normal na entrada. Então, a gente tem ela aqui normal, que nem a gente viu, da lâmpada, da fonte. A gente vai agora observar o que acontece com aquela tensão alternada aqui em cima quando ela passa aqui, ó. Então vai ter primeiro o diodo. Então a gente já vai eliminar os pontos negativos. Vamos dizer que a tensão no gate, ela só ficaria, vou fazer bem fraquinho aqui para você perceber. A hora que é positivo passa, a hora que é negativo, o diodo bloqueia. Então aqui seria zero. Se negativo seria bloqueado. Vem o positivo, passa. Vem o negativo, bloqueia. Aí você vai falar, mas professor, piorou a situação. Calma, a gente tem agora quem? O capacitor. E o capacitor tem a função de carregar e descarregar. Então ele vai carregar a hora que a onda positiva vem. Então ele vai se carregar até aqui o seu máximo. Ela está chegando e está carregando ele. Só que na hora que ele vai desligar, ele vai descarregar lentamente, porque ele é um capacitor de valor alto. Então esse lentamente vai ser o suficiente para suprir a falta de energia que tinha aqui nesse semiciclo. Aí de novo vem a onda positiva da fonte, carrega o capacitor. Quando ela começa a se desligar, ele vai descarregar devagarzinho. E olha o que você vai ter aqui, ó, praticamente. Uma tensão contínua no gate. Ou seja, você está eliminando os pontos zeros que tinha inicialmente. Com isso, toda vez que a tensão alternada sair aqui e ele atingir o ponto zero, o nosso amigo gate vai continuar conduzindo para o triac. Então o triac não vai desligar. Ele vai continuar conduzindo. E aí, lógico, a lâmpada vai receber o pulso positivo, o triac continua funcionando, recebe o negativo, positivo, negativo. Então, ou seja, tecnicamente não muda nada na carga, fica a mesma coisa. A única coisa que a gente poupa é o triac de ficar desligando várias vezes. Na verdade, ele não vai desligar mais, porque ele vai ficar o tempo todo recebendo corrente contínua no seu gate. Legal? Pois é. Mesmo assim, a gente tendo resolvido esse problema, tem gente que vai falar assim, mas eu vou montar uma plaquinha, vou ter que colocar um diodo a mais, vou ter que colocar um capacitor eletrolítico, que a gente sabe que ele é meio grande, e aí a minha placa vai ficar grande, nhenhenhé. Então o pessoal vai reclamar. O que aconteceu? Aí eles inventaram o DIAC. Bom, pessoal, o DIAC, você observa, né, que saiu a figura então do capacitor, saiu o diodo, no lugar dele entrou o DIAC. E o resistorzinho aqui para manter a tensão baixa no gate para não estourar o triac. Lembra que a gente falou, então, o DIAC ele só vai conduzir a partir de 30 volts. Então, nesse caso aqui, quando a tensão chega a 30 volts, é que ele vai conduzir. E ele está aqui, ó, ele sai do zero, né, mas ele vai começar a partir só do 30 volts. E aí ele vai atingindo o máximo, vamos supor, 40. Chegou aqui, ele volta a atingir os 30. O que acontece nessa hora? Nessa hora, ao semiciclo positivo, o nosso amigo DIAC para de conduzir.
Só que imediatamente o fato dele estar ligado com dois diodos Zener invertido, vamos dizer, o Zener invertido agora, ele vai começar a conduzir a parte negativa a partir dos menos 30. Então ele vai começar a conduzir a partir do menos 30, menos 40, aí ele volta para o menos 30. Quando para o semiciclo negativo atingir o menos 30 volts, vai aparecer o semiciclo positivo com 30 volts. E vai atingir até os 40 e chegar até seus 30 volts. Quando atinge seus 30 volts positivo, imediatamente ele para de conduzir e aí surge o semiciclo negativo e vai fazer com que o menos 30 comece a conduzir. Então o que vai acontecer? Você vai ter essa forma de onda no gate do triac. Aí o que você observa? Observa o seguinte, que a hora que a onda aqui atinge seu 0 volt, a gente vai olhar para o gate, ou ele vai estar com 30 positivo ou 30 negativo. Com isso, a gente sabe que ele nunca vai estar com 0. E nesse caso, o triac não vai deixar de conduzir, não vai desligar. A lâmpada recebendo o semiciclo positivo, ela acende numa boa. Quando ela recebe o semiciclo negativo no gate, ela também continua acendendo. Positivo de novo, ela acende. O negativo, ela acende. Então, o que a gente fez de diferente? A gente transformou aqui no gate uma tensão sempre constante nele, né? Sempre vai aparecer essa tensão, seja a hora, seja 30 ou seja menos 30, tanto faz, o importante é que não é 0, justamente na hora que o semiciclo da nossa onda senoidal na fonte atinge o 0. Com isso, o gate nunca fica sem energia, vai estar sempre conduzindo, e aí o triac não vai ficar ligando e desligando igual no circuito anterior. Qual a vantagem? Que agora você colocou um componente pequenininho no lugar daquele diodo e do capacitorzão. E aqui você tem a forma de onda normal na carga, que como eu já falei, não vai alterar em nada. Legal, pessoal? Beleza, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo logo a gente aparece com outra aí para você aprender mais. Muito obrigado mesmo da sua atenção e até breve.